Caros entusiastas dos automóveis clássicos. Em 1897, o renomado jornalista e fervoroso abolicionista José do Patrocínio, que também era o proprietário do influente jornal A Cidade do Rio, retornou de uma viagem a Paris com uma novidade revolucionária, o Serpollet, um triciclo movido a vapor. Este notável veículo, o primeiro automóvel a circular pelas ruas do Rio de Janeiro, marcou o início de uma era automobilística fascinante em nossa cidade. A chegada desse triciclo a vapor deixou as pessoas nas ruas boquiabertas. O cronista João, no texto intitulado A Era do Automóvel, descreveu o acontecimento como uma cena de espanto, e foi motivo de escandalosa atenção. Gente de guarda-chuva debaixo do braço parava estarrecida, como se tivesse visto um bicho de Marte ou um aparelho de morte imediata. José do Patrocínio, o orgulhoso proprietário, não poupou entusiasmo ao anunciar: trago de Paris um carro a vapor, o veículo do futuro, meus amigos. Um prodígio. Léguas por hora. Não há aclives para ele, como um hábil maquinista, ele vai pelo Corcovado acima. Garanto a vocês, pelo Corcovado acima como um cabrito. Em meia hora, faremos o trajeto do Largo do São Francisco ao Alto da Tijuca. Imaginem! É a morte de tudo, dos tilbres, dos carros de boi, do bonde e até da estrada de ferro. Ficaremos senhores da aviação. É a fortuna. Foi nesse contexto que, 8 dias depois, José do Patrocínio decidiu convidar seu amigo mais próximo, o renomado escritor Olavo Bilac, conhecido como o Príncipe dos Poetas, para experimentar essa inovação. E, para surpresa de todos, Bilac não seria apenas um passageiro. Bilac foi convidado a assumir o volante do Serpollet. Naquela época, os carros eram projetados com a direção do lado direito, seguindo o estilo de mão inglesa. José do Patrocínio deu algumas instruções rápidas a seu amigo, e lá partiram os dois, de Botafogo em direção à Estrada Velha da Tijuca, no alto da Boa Vista. O veículo a vapor já estava a uma velocidade impressionante, de 4 km por hora, quando o destemido motorista perdeu o controle. Antes mesmo da primeira curva, o Serpollet colidiu com uma árvore. Felizmente, os dois ocupantes saíram ilesos, sem nenhum arranhão, mas o automóvel sofreu perda total. Quase 10 anos após o acidente, o escritor Coelho Neto descreveu a tragédia da seguinte maneira: Patrocínio insistia com o maquinista para que desse mais pressão. E o poeta sorria desvanecido, guiando a catástrofe através da cidade alarmada. Por fim, num tranco, o carro ficou encravado em uma cova, lá para as bandas da Tijuca. E para trazê-lo ao seu abrigo foram necessários muitos bois e grossas correntes novas. Enferrujou-se, quando, mais tarde, o vi, nas suas fornalhas que dormiam galinhas. Foi vendido a um ferro velho. Dizem ainda que Olavo Bilac se gabava de ter sido o pioneiro dos acidentes automobilísticos no Brasil. Em uma crônica publicada no jornal A Notícia em 1905, o poeta descreveu o que, talvez, tenha sido o primeiro veículo a combustão a circular no Rio de Janeiro, ou seja, o primeiro automóvel com motor a gasolina. Naquela época, ele já se considerava um veterano no assunto, descrevendo o carro como feio, pequeno, amarelo e que deixava um cheiro insuportável de petróleo no ar. Ele escreveu: quando havia pane, a garotada formando círculos em torno do veículo rompia em vaias. E continuou: hoje já os automóveis são 10 ou 12. E já ninguém se deixa embasbacar pelo espetáculo dessas carruagens milagrosas. Mostrando que será daqui a poucos anos quando a reforma do calçamento da cidade estiver ultimada. A história do automobilismo no Rio de Janeiro é repleta de momentos intrigantes como esse. Obrigado por acompanhar este relato, e fique atento para mais histórias fascinantes sobre automóveis clássicos. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima e obrigado!